Vivemos pela palavra, e esta é Deus. A palavra se encarnou e nós vivemos desta palavra. Que Deus nos abençoe em mais esta programação. Em São Mateus, capítulo 13, começando aqui no verso 24, nós temos a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai, pois, crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E no verso 36, Jesus então explica aos discípulos a parábola do trigo e do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O maligno que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Então, cuidado com o escândalo. Um escândalo não é uma coisa simples assim. Nós devemos fazer tudo para não sermos pedra de tropeço, rocha de escândalo. Porque Jesus disse aqui nessa parábola: E mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Sabe fazer o bem? Então faça. Para que fazer o errado? Para que fazer aquilo que não deve fazer? Para ficar encoberto e depois não ter como acertar, correr do acerto. Faça correto, meu irmão. Faça correto, minha irmã. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Voltando à mensagem, os ungidos dos últimos dias. 40 a seguir. Estamos vivendo por meio de substância morta. Essa é a única maneira pela qual você pode viver. Algo tem que morrer diariamente para que você possa viver no natural. A vaca, o porco, o frango, a verdura, os grãos. Você tem que comer para você viver no natural. Mas vejam bem, para a vida natural, então você tem que ter algo que morra espiritualmente para salvar sua vida espiritual também. E Deus chegou a ser material, carne, e morreu para que nós pudéssemos viver. Ele chegou a ser material, carne, para morrer, derramar seu sangue,
para que no espiritual pudéssemos viver. Note bem, não há igreja, nem nenhuma outra coisa no mundo que lhe possa salvar. Não há denominação, não há igreja maior, igreja menor, não há pastor. Não se firme no homem, somente Deus que te possa salvar, senão Deus, essa é a única coisa por meio da qual eles vivem. Não engane-se a si mesmo. Firmado-se em um homem, o homem vai causar escândalo. Agora, siga as Escrituras. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você vê, nós vivemos pela palavra, e essa é Deus. Agora o sol vem e amadurece o grão. Não o pode amadurecer todo de uma vez, enquanto segue amadurecendo. Isto mostra constantemente até chegar a uma espiga inteira. Assim é hoje com a igreja. Começou em sua infância, ali na era das trevas, quando estava debaixo da terra. Agora tem crescido perfeitamente. Ela tem crescido ao amadurecimento, e podemos ver perfeitamente como é que Deus faz todas estas coisas. Agora, se você recordar lá em São Mateus 24, nós encontramos Jesus trazendo sobre isto, dos justos e injustos. Jesus disse que seria esse o sinal do fim dos últimos dias. Agora, esse sinal somente se dará a conhecer nos últimos dias. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias. Escândalo sobre escândalo, torcendo a palavra para se enquadrar no ministério. Não tente dar um jeitinho. Então, nós ouvimos uma resposta há tempos atrás sobre um homem que se apresentou no plenário como pastor e vivia adulterou na sua igreja. Então se recomendou que ele se apresentasse como evangelista. O evangelista pode ser adúltero? Evangelista, pastor? Evangelista pode, então ele não poderia apresentar como pastor, mas apresentar como evangelista. Que mesa é esta? Decide uma coisa totalmente contrária à palavra. O evangelista tem que ser também puro. Como pode uma coisa como esta? Vejam bem, o trigo e a erva vivem por meio da mesma unção do céu, ambos se regozijam nela. Eu recordo isto referindo-me outra vez a este incidente naquele dia ali em Grace Mill. Vi que apresentava aquela visão e vi uma terra que estava toda arada e saiu um semeador primeiro. Olha, o semeador saiu como foi na semeadura ali do joio e do trigo. O semeador saiu primeiro. Enquanto esse homem de vestidura branca atravessava a terra semeando a semente. Mas nós vamos deixar esta parábola do trigo e do joio para a nossa próxima programação por causa do tempo aí. Tem que ser curtinho o tempo. Os nossos recursos, eles são fracos, né? É gravado mesmo por um celular, na gravadora, e depois tem que ser enviado. E quando fica maior que 1,5 GB, já não quer enviar. Mas Deus sabe melhor, de pouquinho em pouquinho, é de fé em fé, é de glória em glória, que nós vamos chegar lá. Então você vai guardando isso no seu coração. São Mateus 24, São Mateus 5, São Mateus é tempo dos falsos profetas, São Mateus 5, a chuva cai sobre bons e maus, Hebreus capítulo 6,
E agora nós estamos aí em São Mateus capítulo 13, a partir do verso 24 e depois do 36. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tenha os meus irmãos em suas mãos, na sua proteção, e vos ajude, que vocês possam alcançar esta luz real e verdadeira. Em nome de Jesus Cristo, alcance você a cura para seu corpo, mente, espírito e alma. Corpo, alma e espírito, todos perfeitamente purificados para a vinda do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.